Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estou bem e eu espero que vocês também estejam bem. Eu sou a Ângela e esse é mais um episódio do nosso podcast, O Nosso Lugar Seguro. Aqui é o nosso lugar, é o nosso cantinho, o lugar onde nós podemos ser nós mesmos, sem julgamentos ou restrições, combinado? Então, se você gosta, esse é um canal de autoconhecimento, de desenvolvimento, de crescimento pessoal, profissional. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, tá? Para que você sempre receba as novidades e compartilha. Se você curtir, compartilha, tá? Eu queria primeiro agradecer, porque embora o assunto do nosso último episódio, que foi sobre ansiedade, seja um assunto um tanto quanto delicado, eu tive muitos feedbacks, muito retorno positivo, tá? Que ajudou de alguma forma. E cada retorno que eu recebo, eu fico muito feliz, porque essa é a minha intenção aqui, que você receba a mensagem, tá? E que de alguma forma possa ajudar, nem que seja 1%, tá? Mas hoje o assunto é mais tranquilo, hoje o assunto é um ótimo assunto. Com certeza vocês já ouviram muito falar, muitas vezes vocês já foram, muitas vezes vocês já viveram momentos assim, mas eu gostaria que a partir desse momento, que conforme os dias forem passando, que ela não passe mais despercebido por você, que seja uma habilidade que vai fazer parte do seu dia a dia, que vai fazer parte da sua rotina e a cada dia vai ser mais fácil para que você vá melhorando ela cada vez mais. E o que você está falando, Ângela? Eu estou falando sobre a resiliência. Você já ouviu falar? A resiliência é uma capacidade, é uma habilidade que nós temos de nos recuperarmos de uma maneira melhor diante de situações adversas, né? É a forma como você reage às situações que acontecem na sua vida. Quer um exemplo simples e excelente da resiliência? A esponja. Essa esponjinha que a gente lava a louça. Se você pegar ela, faz uma experiência. Você pega ela, coloca ela na sua mão. E aí você aperta ela. Aperta o máximo que você conseguir. Sabe, você pode amassar, você pode apertar. Só que a hora que você abrir a sua mão, ela vai voltar ao seu estado natural, ao seu estado normal, ao seu estado anterior. Não é que ela não sinta, não é que ela não sofra, é que ela é resiliente. Ela tem a capacidade, a habilidade de se recuperar de situações dolorosas, de situações desagradáveis. Sabe aquela frase do filme do Rocky que fala que não se trata do quanto você é capaz de bater, se trata do quanto você é capaz de apanhar. Sabe por quê? Nós não temos controle sobre as atitudes do outro, mas nós temos controle das nossas reações perante as atitudes dos outros. Entende que não dá pra gente evitar situações ruins ou situações adversas? Algumas pessoas já têm uma predisposição a ser resiliente. Você pode perceber, por exemplo, desde criança. Imagina as crianças todas no parquinho. Aí, uma dessas crianças cai e se machuca. Aí ela vai lá, ela chora. Por quê? Porque ela sentiu. Ela corre de repente até a mãe faz um agrado. Só que logo ela entende que se ela ficar ali chorando, a mãe vai pegar e vai levar ela embora. Mas aí naquele momento ela pensa: eu tenho a opção de continuar chorando e ir embora, ou voltar e continuar brincando com os meus amiguinhos. Essa criança já está entendendo o conceito de resiliência. Não significa que
que a pessoa resiliente não sinta, não significa que a pessoa resiliente não sofra. É que ela administra melhor o sofrimento perante essas adversidades, entende? E é isso que eu desejo. Que, por exemplo, quando você desenvolve, quando você está disposto a desenvolver a resiliência, é a habilidade de milhões, gente. Sabe por quê? Por exemplo, a pessoa resiliente vai passando, imagina uma situação normal, tá? A cada dia, no seu dia a dia, se você olhar quantas pessoas no seu dia vêm para elogiar algo que você fez. A cada dia está mais difícil você esperar consideração, afeto, reciprocidade. Infelizmente está mais difícil hoje. Então o que cabe a nós? Ir ajustando as nossas expectativas, ir ajustando os nossos comportamentos para que a gente não dependa das atitudes dos outros para ter e para determinar o nosso estado emocional, entende? Ajudando a desenvolver a resiliência, a gente vai ajudando a minimizar um dos maiores mal do século, que é a ansiedade. Então, meu objetivo hoje é que a gente vá desenvolvendo isso para que você vá se sentindo menos ansioso, para que você vá conseguindo ter uma outra perspectiva perante as situações que você, infelizmente, não tem controle no seu dia a dia. Então, eu queria que você eu queria passar para vocês um exercício semelhante ao que eu passei em relação à ansiedade, né? Lembra que eu falei das portas que se abrem e das portas que se fecham? Nesse caso, o que eu gostaria que você pensasse? Como eu posso desenvolver a resiliência? Primeiro, nós temos uma tendência de pegar um problema e generalizar para todas as outras áreas da nossa vida. Por exemplo, você teve um término. Porque a maioria, né, eu sempre uso o término porque é um dos assuntos que mais acontece no dia a dia, pelo menos é o que nós mais percebemos, que as pessoas vão sofrendo por conta de relacionamento. Então, o relacionamento, hoje em dia, está na base de todo mundo, seja relação profissional, seja em relação à família, seja em relação amorosa mesmo. Por exemplo, olha só o que uma decisão causa nas outras. O que eu gostaria de chamar a atenção? Por exemplo, você terminou, você sofreu um término, tá? Aí esse término afeta você, certo? Aí você chega na sua casa e você de repente pode até comentar, ou se você for uma pessoa mais fechada, você nem comenta sobre o que aconteceu. Só que você começa a ampliar essa situação para sua casa. Se você tiver morar com pai, com mãe, com qualquer pessoa da sua família, você começa a descontar a sua frustração em outras pessoas que não tinha nada a ver com isso. Entende que é uma corrente? Aí você tinha um problema que era o término. Agora você tem dois problemas porque de repente você teve atitudes dentro da sua casa que vão trazer consequências. Aí de repente você vai para o seu trabalho e nesse dia você não está com paciência para nada, você sai, só falta sair chutando balde. Começou com um término, foi para sua casa, foi para o seu trabalho. Aí, de repente, os seus amigos não correspondem como você gostaria em relação a apoio, e aí vira uma situação com os seus amigos.
Entende que uma coisa simples às vezes, não estou dizendo que foi simples o término, tá? Mas assim, algumas situações simples, como exemplo, uma briga, né? Uma discussão. Quando você não é resiliente, com uma situação que aconteceu com você, você sai ramificando ela para todas as áreas da sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Vocês sabem por que as mulheres cortam as pontas do cabelo? A princípio você fala assim, não, porque estava feio, precisava cortar. Não é por isso, meu querido. Nós cortamos as pontas do cabelo porque aquelas pontas é o que está impedindo do nosso cabelo crescer. Às vezes nós precisamos cortar as pontas, às vezes nós precisamos cortar os excessos, às vezes nós precisamos cortar tudo aquilo que está impedindo a gente de crescer. Existem algumas formas de você começar a organizar tudo isso, sabe? Às vezes a gente está num emaranhado, numa bola gigante de problemas e querer resolver tudo de uma vez não vai funcionar. Vamos começar com uma coisa simples, tá? Para isso você pode começar a adquirir hábitos pequenos e simples, que esses hábitos pequenos e simples vão se tornando grandes hábitos e de grandes mudanças. Por exemplo, você pode começar a fazer valer a sua palavra. Começa por aí. Se você falar, olha, eu vou acordar às 8 para fazer tal coisa, isso é um compromisso com você? Então você precisa cumprir. Para você começar a desenvolver a resiliência, primeiro você precisa começar a valorizar o que você fala. Porque as suas palavras fazem diferença para a forma como você se vê, para como as pessoas te veem, tá? Por exemplo, se você combinou para ir às 8 e aí você acordou às 8, você acabou atrasado. Você tem duas opções. Uma, você tem a opção de chegar alguns minutos atrasado, ou você tem a opção de arrumar isso como uma desculpa para você não ir. E essa segunda opção não é uma habilidade, não é uma característica do resiliente. A regra principal da resiliência é: não deixe de fazer o que te faz bem, independente do que você está passando. Sabe por quê? Por exemplo, naquele exemplo que eu dei do término, não se descuida, não deixa de se cuidar, não deixa de fazer o que você faria normalmente se você não tivesse terminado. Sabe por quê? Porque quando essa fase passar, você vai se agradecer por ter se mantido. Sabe por quê? Porque quando você não está bem, quando você já está abalada emocionalmente, você acha que você vai melhorar se você for se olhar e você olhar para uma pessoa prostrada, olhar para uma pessoa que se descuidou, que deixou de se dar atenção? E a gente não está falando de vaidade boba aqui. A gente está falando de que quando você está mal e você se olha, você se sente pior. Sabe por quê? Porque começa a vir várias vozes na sua cabeça falando: nossa, tá vendo? Ó? É por isso, é por tal coisa. Começa a vir várias frases sabotadoras. Então, pensa assim, ó, até a pedra mais preciosa do mundo, ela nasce bruta. E para se tornar a pedra mais preciosa, ela precisou ser lapidada. Então assim, ó, começa se questionando: o que eu quero para minha vida? O que eu preciso melhorar? O que eu posso fazer hoje para mim ser só um pouquinho mais resiliente? Sabe, quando você não se prepara para ter o controle sobre você, ou pelo menos um pouco mais do que você já tem, você acaba só se tornando refém de reagir a tudo que os outros te fazem, tá?
Eu gostaria muito que você pensasse sobre isso. Você não precisa mudar da noite para o dia, só cria pequenos hábitos. Pequenas mudanças já vão te ajudar a caminhar nesse rumo que você quer. A resiliência é uma habilidade que vale a pena de você buscar, vale a pena de você investir um cuidado, um tempo nisso, tá bom? Pensa nisso, meu querido. Eu desejo uma ótima semana para você. E eu desejo uma ótima semana para mim também. Um beijo e até logo.